Quem está acompanhando a gente aqui no Rádio Esportes, o Atlético iniciando essa reformulação no seu elenco pelas saídas, como a gente destacou em manchete. E o clube confirmou algumas situações que estavam pendentes e aguarda confirmar mais algumas até o dia 31 de dezembro, quando alguns atletas encerram o contrato. As primeiras situações em relação às saídas são de jogadores que tinham contratos de empréstimo se encerrando. Ainda falta por definir uma situação importante em particular. A do zagueiro Vitor Hugo, emprestado pelo Bahia ao Atlético, fez muitas partidas nesta reta final, titular absoluto do técnico Jorge Sampaoli, mas que o clube ainda trata as negociações para renovar o vínculo. Com relação à lateral esquerda, o Atlético não vai mesmo continuar com Caio Paulista, jogador que chegou nesta temporada para ser utilizado como um ala e também como lateral, mas que não caiu nas graças do torcedor e teve baixa minutagem na parte decisiva da temporada com o técnico Jorge Sampaoli. O atleta fez em 2025 pelo Galo 36 partidas, sendo que dessas partidas que ele disputou na temporada foi titular por apenas 15 vezes. A tendência é de que o Atlético vá ao mercado a partir do momento em que definir todas essas circunstâncias em relação às saídas. E além do Caio, já está confirmada também, como o Cláudio Rezende tem trazido nos últimos dias aqui na programação da Itatiaia, a saída do zagueiro Bruno Fux, em definitivo para o Palmeiras, depois de ter passado pelo clube paulista por empréstimo ao longo desta temporada com opção de compra. Agora, Thiago, vínhamos falando, né? Você já destacava, a gente conversava até em off sobre essa situação na semana passada, da TIC Sports, lá na Argentina, em Buenos Aires, atualizando situação em relação a Fausto Vera, que negocia com o River Plate. A atualização de hoje, segundo a imprensa argentina, é de que faltam apenas detalhes para que seja confirmada essa contratação em definitivo pelo time do River Plate. A TV argentina noticiando que a tendência é de um custo entre 4 e 5 milhões de dólares ou pouco mais de 21 milhões de reais para que o jogador seja emprestado inicialmente, mas com opção de compra. Então, Thiago, Saravia, Caio Paulista, Fausto Vera, Bruno Fux, jogadores que estão longe dos planos do Atlético para o ano que vem. Lembrando, né, que com o Saravia, o Atlético chegou a apresentar uma proposta para a renovação do contrato, mas as negociações até então não evoluíram e faltam aí menos de um mês para esse encerramento do vínculo, 20 dias, né? Para que se encerre o contrato do Saravia com o Atlético sem uma definição. É tendência que ele deixe o clube. Eu quero trazer a Nath Fioza. Pois é, de fato é uma equação que é difícil, né, de ser solucionada, mas eu vejo os movimentos de mercado do Atlético iniciando com as saídas, algo muito natural e um processo até mais correto, digamos assim, né? Porque se você tem menos poder de investimento, você precisa abrir espaço nessa folha. Você também precisa identificar com muita clareza as prioridades das contratações, porque você não tem muito dinheiro, então precisa contratar de maneira muito certeira, né, com muita eficiência. Então acho que é natural o Atlético ali primeiro liberar aqueles que ele não tem interesse que permaneçam no elenco, realocando ali essa folha salarial e depois pensar nas contratações. Mas reafirma aqui o que já disse em outras oportunidades. Eu acho que o investimento para 2026 ele tem que ser no mínimo semelhante ao que foi em 2025. A gente sabe que o Atlético fez uma janela forte no início do ano, gastou dinheiro, o problema foi que gastou com jogadores que não corresponderam, mas eu digo que o volume de dinheiro tem que ser no mínimo semelhante, porque ainda que o Atlético não tenha a Libertadores no próximo ano, o Brasileirão precisa ser tratado como prioridade máxima e para competir no Brasileirão vai precisar de um time melhor do que teve este ano. Preciso te falar agora sobre o futuro de Vitor Hugo. Zagueiro de 34 anos de idade, titular absoluto do Galo, você sabe, ele pertence ao Bahia, o contrato de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Jorge Sampaoli já deu aval
para que o Vitor Hugo fique em definitivo. Agora, o Galo precisa se acertar com o Bahia em relação à compra. O Bahia já descartou um novo empréstimo. Cheguei a ler gente dizendo que o Bahia está pedindo 1.200.000 euros, negócio de 7.400.000 reais, e que o Galo já teria feito uma contraproposta. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o Cadu Santoro, que é o executivo de futebol do Bahia e do Grupo City. O Cadu assegurou que até agora ninguém do Galo o procurou. Ele espera por esse contato para que possa avançar a interpretação no Bahia de que o Atlético estava resolvendo uma série de pendências, entre elas demissão de funcionários, dirigentes, entre outras coisas, e que mais para frente vai haver esse contato. Eu acho até pelo fato, se a gente levar em consideração as preferências do Sampaoli, ele gostar, não abrir mão praticamente de jogar com 3 zagueiros, eu acho que um zagueiro de um ótimo nível, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que é muito importante, porque, na verdade, de qualidade, ele não tem 3 zagueiros. O melhor zagueiro do Atlético, para mim, é o Bruno Fux, que já foi embora. Então, acho que seria importante um zagueiro de um bom nível para poder atender o que pensa o São Paulo, e pelo menos o que pensou nesse ano, né? Então, acho que um zagueiro é super importante. Agora, vai depender muito das baixas, né? Das saídas, das negociações que vão acontecer a partir de agora, para saber que setor pode ser o mais carente. Se sair mais atacantes, se sair mais meias, aí realmente complica. Mas pelo desenho que ele gosta, hoje, eu acho que seria importante um zagueiro de um bom nível. Ô Pedro Abílio, quem é o zagueiro que o Galo teria feito uma consulta no São Paulo e o zagueiro operado? Tá se preparando para a próxima temporada, Abílio? A zaga do Galo, né, Thiago, rendendo informações nesta sexta-feira. Vamos começar sobre essa sondagem que o Atlético teria feito uma consulta aos valores, né? Esse é o primeiro movimento do Galo, enquanto não tem de fato o orçamento no papel, não sabe quais serão as saídas de 2025 para 2026 em termos de jogadores que possam render alguns valores. Falei há pouco, por exemplo, sobre uma negociação que envolve o Fausto Vera e o River Plate, mas o Atlético teria, segundo o jornalista André Hernan, consultado junto ao São Paulo a situação do zagueiro Robert Arboleda. O Arboleda, equatoriano de 34 anos, está já no São Paulo há bastante tempo, desde 2017, pertence ao tricolor paulista e é um jogador muito querido pelo clube. O contraponto, Thiago, é que o Arboleda tem salário alto. O São Paulo quer liberar justamente para se livrar dessa situação na sua folha salarial, mas o Atlético tenta, né, evitar inchar muito a folha de salários para o ano que vem, apesar de já ter sinalizado algumas vezes que o investimento no time será parecido ou um pouco maior do que foi o de 2025 para o ano que vem. O Atlético Paranaense seria uma concorrência no interesse pelo Arboleda, Furacão que está voltando à Série A no ano que vem. Zagueiro de 34 anos, repito, pertence ao São Paulo. E o zagueiro do Atlético que passou por cirurgia é o Ivan Roman. O chileno publicou na sua rede social e a Itatiaia trouxe. Quem está no YouTube está acompanhando, né? O Ivan Roman publicou uma imagem dele no hospital, passou por uma cirurgia, ele se lesionou na seleção chilena, um procedimento no braço direito, no dia 8 de outubro de 2025, servindo a sua seleção, e de lá para cá vinha atuando, né, Thiago? Chegou até ser pivô daquela polêmica no clássico contra o Cruzeiro, em que o atacante Caio Jorge, do rival, apertou a mão direita do Ivan Roman, que já tinha ali uma fratura. Agora passou por uma cirurgia para se recuperar dessa situação, diz que graças a Deus saiu tudo bem. É aguardado em 2 de janeiro, quando os atletas do time principal vão se reapresentar para a preparação para a temporada de 2026, ainda com muitas interrogações, muitas incógnitas em relação a elenco, Thiago. Olha, Oliveira, você conhece bem o Arboleda de São Paulo? Ele foge completamente do perfil, né? Do jogador barato, do jogador jovem, né? Para rejuvenescer o elenco, e as informações é que ele tem um extracampo complicado, hein, Ale? Não é complicado, é exatamente o que a gente gosta de fazer, né? Que ele O quê? Ele gosta de tomar aquele gelo Vioral. Latão! Ele gosta do latão? Mais do que lasanha. Sexta-feira é bom, hein? Nossa senhora, mas pra ele todo dia é sexta. E ele gosta também, ele é solteiro, então ele gosta, sabe, daquilo. E é muito bom jogador, jogador internacional e tal. Só que ele
ele tem esse extracampo que não é simples e é exatamente isso que nesse momento pode estar afastando ele do São Paulo, onde ele já está há algum tempo, é um jogador consolidado, mas o pessoal lá teria cansado desse extracampo, mas é muito bom jogador, tecnicamente. É que você sabe que aqui em Belo Horizonte, tirando nós, né, evidentemente que somos muito coisas, sempre tem as tentações, né? Nós somos caseiros. Isso. Mas o cara que vem solteiro pra Belo Horizonte... É perigoso. Mas ele, tecnicamente, é muito bom jogador. Seria um caso aí, uma exceção nesse novo padrão aí que o clube está se propondo, mas um cara que vem para ser titular absoluto. De fato, né, Thiago? Porque o Arboleda já tem 34 anos. Se você for pensar aí, ele é mais velho até que o Júnior Alonso, né? Que é um jogador, inclusive, que eu já disse aqui, que eu acho que o ciclo dele no Atlético já deu. O Atlético precisa rejuvenescer essa defesa. A diferença na questão do Arboleda é a qualidade, né? Que o Arboleda tem muita qualidade. O Sampaoli gosta de jogar com 3 zagueiros, então você pensa ali o retorno do Lianco, aí você coloca o Arboleda ali como um zagueiro central. É um cara de bom posicionamento, de ótima estatura, que vai bem nos cortes, nas interceptações. O torcedor do São Paulo tem pelo Arboleda, pelo que, né, a gente acompanha, um sentimento de que é bom jogador, agora não está rendendo mais e tem um salário que não se justifica o custo-benefício. O Atlético fazer uma aposta num jogador desse nível e com essas características, o que isso significa? Que está apostando de que ele vai configurar ou que ele vai corresponder a esse alto salário, melhor dizendo, mas não pegando necessariamente como reflexo que tem sido os últimos jogos dele do São Paulo, onde ele já vem sendo questionado. Se o Atlético de fato fizer esse movimento, eu acho que aí é uma contratação que já bate no limite da idade, e aí você precisa liberar outros atletas e trazer outros mais novos para dar uma equilibrada. Mas é um cara de experiência, de referência na defesa, mas eu acho também que o salário que ele tem hoje é um pouco complicado. O Atlético teria que trabalhar para diminuir esse salário, para ele ter fôlego, né? Para ter mais atletas de um bom nível nesse grupo. É isso. Qual é a próxima especulação, Pedro Abílio? O Levadiakos, time que faz a melhor campanha da sua história na Superliga da Grécia, teria o interesse em repatriar o Bernard. Qual é o nome do time? Jogou pelo Panathinaikos, o Levadiakos. Caraca, eu nunca ouvi falar. É um time que tá fazendo... Sim, é da região Levadiakesa. O Levadiakos é o líder do campeonato grego? Colocado é a melhor campanha grego, dele, mas é a melhor campanha dele na história. É o primeiro ano da vida dele também. São 22 pontos, 6 vitórias em 13 jogos. E o Bernard, ele se destacou no Panathinaikos, né? E no futebol da Grécia fala-se no interesse de clubes com relação ao jogador de 33 anos, fez 85 jogos nessa segunda passagem pelo Galo. E os sites da Grécia estão especulando que este Levadiakos FC tenta a contratação, ou pelo menos consulta, né, em relação a valores. Fala-se, viu, Thiago, que os valores de salários do Bernard, principalmente, não estão no porte financeiro no momento do clube grego, mas que seria um esforço pelo fato de o Bernard ser um jogador muito conhecido por lá, que atrairia também, além da contratação esportiva, né, muito marketing em torno do Levadiakos, repito, o 4º colocado no campeonato grego, que faz a melhor campanha até aqui na temporada da sua história. Fala Massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela força que vocês vêm dar like pro canal. Antes de você deixar o vídeo, peço que você deixe o like, que tá fortalecendo demais aí o canal, tá bom? Obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Não perca tempo, venha fazer parte da massa, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Para toda vez que sair um vídeo aqui, vocês ficarem sempre informados, tá bom? Que o YouTube sempre avisa vocês, toda vez que sai um vídeo novo, ele avisa vocês. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí em relação a tudo isso, tá? Que vocês viram aí. A sua opinião também é muito importante pro canal, a gente sempre tá vendo aí todas as suas opiniões e respondendo a todos. Então fiquem à vontade, tá? O canal é de vocês. Vou ficando por aqui. E um forte abraço a todos e até a próxima, massa.